Abra sua Bíblia comigo em Hebreus, capítulo de número 11, versículo do 23 ao 29. O tema da minha mensagem nessa noite é coisas que se fazem pela fé. Vamos lá, faço a leitura do texto sagrado. Diz assim a Bíblia: pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que o menino era formoso, era belo, e não temeram o mandamento do rei ou do faraó. Pela fé, Moisés, sendo já grande, o homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério ou o opróbrio de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, do faraó, porque ficou firme, como vendo o invisível. Aqui é Deus, tá? É uma referência a Deus. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho, como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Obrigado, pode ocupar o seu assento. Este capítulo de número 11, ele é o capítulo da fé. Você sabe que os irmãos aqui nesses dias, em resumo, eu digo, estavam vivendo fortes perseguições. O livro se chama Aos Hebreus, porque ele foi escrito para os hebreus que se converteram, os judeus que se converteram ao cristianismo. E por causa dessa conversão a Cristo, eles abandonaram os sacrifícios de animais. E por conta disso, agora também surge uma grande perseguição contra eles. Então esta escritura, o livro, a carta aos Hebreus, na verdade vem justamente para isso, para fortalecer a fé dos irmãos que estavam vivendo provações e grandes dificuldades, para que eles não viessem a esmorecer, desfalecer em sua fé. E por isso que ele começa no versículo 1 dizendo que a fé é o firme fundamento. Fundamento, olha só que coisa tremenda, não construa nada se não for na base da fé. Fundamento é aquilo que você constrói. Então, tudo que nós construímos é baseado na fé em Jesus Cristo, porque Ele é o nosso alicerce seguro, glória a Deus. E ele diz aqui, alguns chegam até a dizer que isso define a fé, outros não. Mas ele está falando de fato sobre a fé. Ele fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então é algo que você está esperando e a prova das coisas que se não vêm. O que é isso? Eu não estou vendo, mas tenho convicção que do jeito que Deus falou vai acontecer. Então a fé traz à existência aquilo que ainda não existe. É isso que ele está dizendo aqui, tá? Só estou falando com outras palavras. Então a fé é você estar esperando as promessas de Deus, está esperando do Senhor, e aí você não está vendo, e parece que está tudo ao contrário daquilo que você crê que Deus falou, mas você tem a convicção. Então você traz aquilo para o seu presente, aí você pega e de fato, como já disse, convicção, não há dúvida no seu coração, você tem convicção. E aí ele começa a extrair do Antigo Testamento, ele começa desde o livro do Gênesis, aí ele passa por Êxodo, ele passa por outros livros, ele passa o livro de Josué, o livro de Juízes, ou seja, ele vai pegando todas as histórias bíblicas ali do Antigo Testamento, para falar das pessoas que se relacionaram com Deus por intermédio da fé. Por isso que no versículo de número 6 ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível viver do jeito que Deus quer.
A maneira que nós vamos viver de forma que Deus se agrade é somente colocando a fé em Jesus Cristo, ok? Pois bem, e agora, dentre os personagens que o escritor aos Hebreus, ele comenta sobre a fé específica de cada um deles, eu destaco nesse texto o personagem que eu acabei de ler, que no caso é um dos grandes personagens da Bíblia Sagrada, e eu não estou falando nada menos do que Moisés, o homem que falava com Deus face a face. A vida de Moisés, todos nós sabemos que teve um período de, são 3 períodos, ele viveu 120 anos, períodos de 40, 40 e 40 anos, ou seja, esses 120 anos foi dividido em 3 períodos de 40, do seu nascimento até quando ele foi ali levado no Egito, ficou 40 anos, depois ele ficou 40 anos no deserto, e depois ele volta lá para libertar o povo, quando ele estava com 80 anos. Veja só, com 80 anos começou a fazer a obra. E tem gente com 80 anos pensando que vai partir. Aleluia, tem muita coisa para Deus fazer na sua vida. Aleluia, precisava aplicar esta palavra. Pois bem, eu já entro direto no texto, amém. Aí, olha só que coisa tremenda. Você perceba aqui que o texto sempre começa dizendo, no versículo 23, pela fé. Antes de falar o que foi feito, começa dizendo que através do que foi feito. Então, tudo que foi feito aqui, foi feito pela fé. Agora, primeiro de tudo, versículo 23, não está falando da fé de Moisés, está falando da fé dos pais dele. Embora o nome dos pais não esteja aqui, mas a fé deles está registrada. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido por 3 meses por seus pais. E por que ele foi escondido por seus pais? Porque foi dado um decreto por Faraó, quando o povo de Israel estava lá, crescendo numericamente, e Faraó pegou e falou, esse povo vai se tornar um povo muito forte, e vai se aliançar com outros reinos, e vai nos derrubar, então é melhor a gente começar a matar todas as crianças do sexo masculino, porque eram os homens que iam para a guerra, e só deixar a do sexo feminino, porque elas trabalhavam, né, faziam os serviços, né, e não iam para a guerra, então, por isso que está aqui falando de força bélica. Agora perceba só que coisa tremenda. A primeira lição que eu aprendo aqui, é que somente pela fé é que os pais conseguiram esconder o seu filho. Então, nós escondemos os nossos filhos, a nossa família, e a nossa casa também, orando e confiando em Deus. Quando você ora por sua casa, quando você ora por sua família, quando você ora pelos teus entes queridos e confia eles a Deus, Deus tem uma proteção sobre eles. Isso você pode ver no Salmo 91, que diz, praga alguma chegará à sua tenda. Em 2 Reis, capítulo 6, versículo 18, diz que quando Eliseu orou, Deus cegou o inimigo, e o inimigo não teve acesso à casa dele. Existem circunstâncias, momentos, que até Deus permite, né? Por falta de vigilância de algum integrante da família, Deus permite que o inimigo tenha acesso ao coração de alguém, mas através da sua oração, Deus vai fazer esta grande obra. Então continua orando, Deus vai continuar guardando você, tua casa, toda a sua família. Olha só, eles perceberam, Anrão e Joquebede, que era o nome dos seus pais, que o menino era formoso. Esse formoso aqui não é simplesmente uma beleza estética, não é isso que aqui o texto quer dizer, entende? Que o escritor quer aqui passar a informação. Esse formoso aqui está falando o jeito que Deus estava vendo ele. Os pais estavam olhando para Moisés e já estavam identificando que Deus tinha uma obra especial na vida daquele garoto. Então veja só, os pais olharam para aquele menino e ali já identificaram, Deus tem algo com a vida do nosso filho. Ah, que coisa tremenda é essa, não? Então veja só,
nós temos que crer no que Deus pode ou vai fazer com os nossos filhos. Nós temos que crer. Os nossos filhos, ao olhar sublime do nosso Deus, é formoso. Pastor, mas está aprontando, está fazendo tanta coisa errada, mas creia que Deus tem uma promessa na vida dele. Creia que Deus vai resgatá-lo. Creia que Deus vai alcançá-lo. Creia, creia, creia. Porque escute só. A Bíblia diz que Zacarias, ele ficou um tempo mudo, sem fala. E depois João Batista, alguém pergunta, quem é você? Ele falou, sou apenas uma voz. O pai não falava, estava sem voz. Mas ele falou o quê? Eu sou uma voz. Por quê? Porque eu creio que os filhos vão além do que os pais foram. Opa, glória a Deus. Só pai que não é ciumento deu glória a Deus. Os filhos vão fazer o que os pais não fizeram. Os filhos vão conquistar o que os pais não conquistaram. Os filhos vão crescer onde os pais não cresceram. Recebe isso. O teu filho vai muito mais além do que você foi. Quem crê dá um grito de glória a Deus aí. Eu creio nisso, a minha oração é por isso. Ok, eu creio. Agora veja, eles não temeram o mandato de Faraó, porque Faraó, veja, ter filho naquela época era um risco muito grande. Eles não temeram nem ter filhos, veja só, não temeram crer no projeto de Deus para a família. E ainda mais, eles não temeram, não tiveram medo que Faraó queria matar a criança deles. O mundo, o inimigo, dá decretos de morte e destruição. Diz, esse aqui vai morrer nas drogas, esse aqui vai ser destruído do modo do caminho, essa aqui vai acabar no lesbianismo, no homossexualismo. Não vai coisa nenhuma. Não vai. Nós não tememos aos decretos que o inimigo dá. Por que não tememos? Porque cremos nesse Deus que é tremendo, que é poderoso. Porque quando colocamos os nossos filhos, ou o nosso ente querido, na arca da fé, e betumamos esta arca na confiança em Deus, e entregamos ele nas águas do Espírito pela oração, sabe o que vai acontecer? Eles se tornam instrumentos de provisão na nossa vida. Você entendeu o que eu peguei aqui? A arca que é a mãe dele fez uma arquinha, porque chegou o momento que o filho começou a gritar dentro de casa e falou, agora não dá mais para proteger ele aqui, agora tem que lançar no mundo. Tem fase que a gente consegue segurar os filhos, eu sou prova disso, até quando estava debaixo das asas era uma benção, agora que pegou a idade, já é de maior, vou fazer o quê? Só confiar. E aí o que acontece? Você pega ele, mas coloca ele dentro da arca da fé. Aí você betuma essa arca, confiando em Deus, para ela não afundar, para ela não naufragar. Aí você coloca nas águas do Espírito e diz, Pai, está entregue nas suas mãos. Aleluia. Meu Deus. Aí quando os pais fizeram isso, aí estava lá só a irmã dele, colocou lá na beira do Nilo, e aí ficou olhando. De repente, quem é que pega o menino? É a filha de Faraó, olhou para ele e falou, nossa, que menino bonito, adotou ele. E aí chega a Miriam, que trabalhava lá, e falou que ele era pequeno, né, ainda estava no tempo de amamentação, e a Miriam chegou e falou assim, a Miriam, a irmã dele, de Moisés, chegou e falou assim para a mulher, a filha de Faraó, a princesa, falou, você precisa de alguém para cuidar dele, você não quer que eu levo para alguma hebreia? Ela falou, eu quero que você faça esse favor para mim, ainda vou pagar um salário para você. Moisés virou provisão para a mãe e o pai dele. Você não entendeu? Aleluia. Os seus filhos vão ser provisão para a tua vida. Aleluia. Dá glória a Deus, essa aí é coisa séria. Recebeu um salário para cuidar do filho. Escute isso aqui. Recebeu um salário só para quê? Cuidar do filho, criar filho. Você sabia que um grande trabalho nessa vida é criar filho, educar filho? Eu posso dizer que esse é um dos maiores trabalhos. Não é fácil, é um trabalho. Ok? Só que o salário que você vai receber por criar os seus filhos, educar ele
esse salário não vai ser da terra. Você vai ter uma recompensa divina da parte do Senhor. Invista mais tempo com seus filhos, glória a Deus. Invista na educação, na busca por eles. Você vai ser tremendamente recompensado. Tudo isso só pode ser feito através da fé. Ok. Perceba agora no versículo 24. Pela fé, Moisés, sendo já grande. Perceba, paro por aqui primeiro. Moisés, quando ele era criança, era a fé dos pais que está aqui falando. Agora, quando ele cresceu, o texto está dizendo, é a fé dele. Veja, quando criança, é a fé dos pais que move ele. Agora, quando ele cresceu, já não é os pais. Agora é ele que tem a própria fé. Pegou esse mistério, gente? Então, a fé em Jesus é pessoal e a salvação é individual. A minha fé, entendeu? Por quê? Para resumir, Deus não tem netos, Deus ele só tem filhos. Então a fé é pessoal e individual. Com a mão direita, por favor, levantaram, isso é pedagogia, tá certo? E diga bem forte comigo, um brado mesmo. A fé é pessoal e a salvação é individual. Então se relacione com Deus e cuida da coroa que Ele já colocou na sua cabeça. Ok? O texto diz que quando ele estava grande, veja, os pais colocou ele na mão do Senhor. E agora perceba só, os pais confiaram nele, ele ao Senhor. E aí o que acontece? O texto diz que pela fé Moisés, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Essa palavra recusou, minha gente, é a mesma coisa que renunciou ou negou-se a si mesmo. Ele desconsiderou seus próprios interesses. Agora o que eu estou dizendo aqui que Moisés negou, irmão, quando o texto diz que ele recusou, negou ser chamado filho da filha de Faraó, escute, vocês já ouviram eu falando isso aqui, eu dei pinceladas já nesse texto, mas nunca preguei ele diretamente como hoje. Moisés aqui, ele foi maior do que José, no sentido que José ele foi governador, mas ele nunca se tornou um príncipe, porque príncipe é maior do que governador, ok? Agora, ele está recusando aqui, ser filho da filha de Faraó, ou seja, ser neto de Faraó. Sabe quem era Faraó? Naquele tempo, o homem mais poderoso no mundo, porque o Egito nessa época era a maior potência mundial. Ele não está recusando qualquer coisa, porque se ele é príncipe, ele é em potencial, ele é um sucessor do trono de Faraó. Você está entendendo que ele está recusando? Então veja, ele está recusando status, posição. Você sabe qual é as regalias de um rei do Egito? Você sabe qual é a pompa daquela época de um rei? Você ser o homem. Imagine hoje o presidente dos Estados Unidos, aonde ele chega, como que ele é recebido? Entende? Porque hoje a maior potência mundial é os Estados Unidos. O Egito naquela época era os Estados Unidos. Quem é que não quer morar num país como os Estados Unidos? Quem é que não quer desfrutar das regalias que tem? Agora imagine você ser o principal homem de uma nação. Ele está o quê? Recusando. Mas está recusando isso tudo por quê? Pela fé. Agora vem a pergunta que não quer calar. Qual é o tamanho da renúncia que estamos dispostos a fazer pelo Senhor? Eu vou repetir a pergunta. Qual é o tamanho da renúncia que estamos dispostos a fazer simplesmente e unicamente pelo Senhor? Tem gente que não consegue renunciar um videogame, as tantas horas que dedica. Tem gente que não consegue renunciar aquela programação que ele tem lá, que ele não abre mão daquela programação por nada nessa vida, para ter um tempo maior de qualidade com Deus. Eu não estou dizendo que alguém está recusando um município, está recusando uma cidade, está recusando um bairro, está recusando um cargo. Eu estou falando de alguém que está recusando um império.
Qual é o tamanho da renúncia que você está disposto a fazer pelo amor que você tem ao Senhor? Amém? Vocês estão aqui, gente? Então é uma pergunta, vocês estão pensando, é verdade. Então, escute, qual é a nossa disposição que temos para fazer essa renúncia pelo Senhor? Tem gente que troca Deus, eu vou dizer, que troca Deus por uma pitada de cigarro. Tem gente que troca Deus por uma tragada de cachaça, bebida. Tem gente que troca Deus por uma ficada, por uma deixada de passada na parte íntima. Tem gente que troca Deus por uma fornicada. Tem gente que está trocando Deus por uma adulterada. Tem gente que está trocando a Deus por 5 minutos, olhando aquela pornografia e fazendo você sabe o quê? Está trocando. Eu estou perguntando aqui nesta noite, que você está disposto a renunciar? Peraço, clama, nerevácia, pela presença desse Deus poderoso e santo. Olha lá. Agora veja só que coisa tremenda. O texto diz aí que o versículo 25, ele recusa e olha o que ele faz. Versículo 25, escolhendo, olha lá, escolhendo. Primeira coisa aqui antes de aplicar. Veja, Moisés, quando ele está grande, veja só, ele recusa e escolhe. Quando pequeno é os pais que decidem, ok? Mas ficou grande, acabou, meu amado. Agora é só confiança em Deus. É Ele que está fazendo escolhas. Você sabe que escolhas mudam o nosso destino. Então aprenda uma coisa, todas as nossas escolhas têm que ser pautadas na fé. Porque em Romanos 14, 23 diz, tudo que não é de fé é pecado. Então tudo que você for fazer, se não for baseado na fé em Jesus, é pecado, ok? Então quero fazer isso aqui, mas você não pode pautar aquilo na sua fé em Jesus, isso aí está caracterizado o pecado. Então toda mudança, toda decisão que eu e você temos que tomar, tem que ser pautado na fé. Vou escolher, vou fazer uma mudança, vou de um lugar para o outro, mas você está fazendo pelo quê? Interesse, qual é o seu interesse? Ló foi por interesse material. Pegou aí agora o mistério? Porque qual que é a visão de Ló? O meu interesse é o quê? Material. Eu quero essa mudança, por quê? Porque eu vejo as Campinas do Jordão como se fosse o jardim do Senhor. Só que lá era o quê? Um lugar horrível de prostituição. Ele tomou a decisão pela fé? Fez a escolha pela fé? Não. Então você tem que entender, eu dei um exemplo qualquer aqui. Então todas as áreas. Por exemplo, você vai se ajuntar com alguém, enamorar alguém. Em que está pautada essa escolha? Ah, estou achando ele um gato. Cuidado que gato arranha. Esse é um quebra-gelo, vocês estão muito sérios hoje, pelo amor de Deus. Então, não é simplesmente um olhar estético. É claro que conta. É claro que você tem que escolher a pessoa que você vai olhar para ela todos os dias, ok? Mas a nossa escolha é a priori, acima de tudo, tem que estar pautada na fé. Aleluia. Quem tem fé, receba o que eu estou entregando agora. Deus está aumentando o nível da sua fé. Se você recebe, recebe adorando aquele que está fazendo esta obra. Glória a Deus. Agora perceba comigo. Moisés, aí está no versículo 25. Ele escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Gente do céu. Moisés escolheu sofrer com o povo de Deus no deserto do que gozar por pouco de tempo do pecado no palácio. Eu vou ter que repetir isso aqui. Moisés escolheu sofrer com o povo de Deus no deserto do que gozar por pouco tempo do pecado no palácio. É melhor estar no deserto com Deus do que estar no palácio sem Deus. É melhor estar num lugar desconfortável com Deus do que ter coisas materiais sem Deus. Porque o que nos dá paz e segurança
não é as conquistas materiais e os bens, é a renúncia delas. Eu vou dizer de novo: o que nos dá paz e segurança e tranquilidade para dormir, não é ter as riquezas e os bens materiais, é renunciar àquilo que Deus quer que renunciemos. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Porque aparentemente, quem é que vai trocar o palácio de Faraó por um deserto, um lugar inóspito? Quem é que vai trocar? Humanamente falando, irmão, para você entender, tem gente que não caiu a ficha ainda. Vocês nem sabem disso, né? Os mais novos nem sabem o que é essa expressão. Mas escute, imagine, olha, quando você vai, muitas vezes, pelo menos na nossa experiência aqui, eu digo, né, estadual aqui, ou enfim, regional. Você vai lá no UPA, oh meu pai, você pega aquela fila gigante. Agora imagine que você tem um convênio que você pode ir no Sírio-Libanês, como que é o nome do outro lá? Albert Einstein, é esse aí que eu ia falar. Aí, fala a verdade, onde você queria passar? Você quer passar no UPA ou no Albert Einstein? Não tem nem o que dizer. Então eu estou dizendo que Moisés, ele falou: eu troco o Albert Einstein. E no deserto, muitas vezes, não tem nem SUS ainda. Nem SUS não tem. Você está entendendo o que esse cidadão teve a capacidade de fazer somente pela fé? Porque ele entendeu. Isso que eu estou desfrutando com o gozo do pecado, isso aqui é gostoso agora, mas isso acaba tão rápido. O texto diz: por pouco tempo o pecado não compensa. Diga forte comigo, por favor, diga: o pecado não compensa. Porque o pecado é pouco, ele dura pouquinha coisa, pouquíssimo demais. Então Moisés está dizendo: se eu tiver que escolher, aleluia, se eu tiver que escolher entre o gozo do pecado, oferecido pelo Egito, pelo mundo, e escolher, olha só que coisa tremenda, sofrer com o povo de Deus no deserto, eu prefiro sofrer com o povo de Deus. Tem gente que por causa de pouca coisa no mundo, deixa os irmãos sofrendo sozinho e vai para o mundo aí, curtir. Não, meu amado, eu prefiro permanecer com o povo de Deus. Mais vale sofrer com Deus do que desfrutar de todos os prazeres deste mundo. Porque em Deus tem alívio. Em Deus tem paz. Em Deus tem águas tranquilas. Aleluia. Em Deus tem óleo na cabeça. Glória seja dada ao nome do Senhor. No versículo 26, veja o que ele diz. No 26, ele diz assim: tendo por maiores riquezas o vitupério ou opróbrio, ser insultado, né, pelo nome do Senhor. Então, eu tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista as recompensas. Pega isso aqui, gente. Sofrer pela causa de Deus é maior do que os tesouros desta terra. Repito, sofrer pela causa de Deus é maior do que os tesouros desta terra. O que é sofrer pela causa de Deus? Você dá testemunho do nome dEle, você testemunhar de Jesus, ganhar almas para Jesus. Isso traz um peso, mas eu digo para você, essa é a maior riqueza que tem. Porque esse mundo, sem Deus, também sofre. Porque no mundo se tem aflição. Só que eles sofrem sem causa. E você? Você sofre com propósito. As pessoas que não têm Deus sofrem inutilmente. Porque o sofrimento dela não serve para nada. Mas você sofre. Quando você sofre pelo nome do Senhor, você está sendo recompensado eternamente na sua presença. Aleluia. Glória a Deus. O mundo aí fora sofre, mas não tem um consolador. Agora eu e você sofremos, é verdade. Mas Ele ajuda nas nossas fraquezas.
e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Muitas vezes o crente parece o tatu, se esconde debaixo da terra. Quando você pensa, fala, sumiu, desapareceu. Ele aparece lá do outro lado. Glória a Deus. Porque o texto diz, escute isso, porque os tesouros da terra são passageiros e a glória de Cristo, ela é eterna. O texto diz aí no 26 que ele tinha em vista. A palavra tem em vista aí significa tirar os olhos de outras coisas e fixá-los em uma única. Tira os olhos das distrações. O que é que está te distraindo? O que está trazendo distração para você? Hoje tira os olhos das outras coisas e coloca na recompensa eterna do Senhor. Coloca o olhar naquilo que é eterno, tira o olhar do terreno. Moisés focou na eternidade com Deus. Agora eu pergunto para você, quanto vale estar na presença de Deus? Quanto vale contemplar a presença de Deus? E ainda, quanto vale experimentar a presença de Deus? Porque enquanto Moisés estava lá dentro do Egito, lá não tinha face a face com Deus. Enquanto Moisés estava lá no Egito, não tinha experiência com Deus. Enquanto Moisés estava lá no Egito, que representa o mundo, não tinha graça de Deus. Mas depois que ele estava no deserto, era dia e noite, Deus guiando, Deus falando, Deus bradando, Deus orientando. Eu digo para você, irmão, o que você seria capaz de abrir mão simplesmente para ter o momento daquele que Moisés, irmão, o homem não precisava, ele falava com Deus de uma maneira única. Já pensou você ficar 40 dias e 40 noites só vendo o céu, a glória, a eternidade, vendo os mistérios de Deus mostrando, essa é a medida, esse é o tamanho, é isso que você vai fazer? Imagine aquilo que aquele homem pôde desfrutar. Irmão, não tem nada que pague a presença de Deus. A presença de Deus é o bem mais valioso. Ok? Eu pergunto de novo, quanto vale estar na presença? Quanto vale contemplar essa presença? Quanto vale experimentar essa presença? Quantas vezes você já chegou aqui, mas arruinado mesmo, quebrado, e aí você teve a experiência com a presença. Aí você começou a chorar, começou a falar em línguas, com gozo na alma, começou a adorar a Deus. Você entrou tão para baixo que nem um gatinho, saiu daqui que nem um leão. Aleluia! Quanto vale ter a certeza da segurança da salvação? Aleluia! A Bíblia diz em 1 Pedro 4,14, se vocês são vituperados pelo nome de Cristo, fiquem em paz, porque sobre vós repousa o Espírito da glória do Senhor. Aleluia! Há uma glória de Deus constante e diária, que te sustenta, que te mantém, que te anima, que te levanta. É a glória desse Deus que você está aqui buscando a face dele. Vamos lá, versículo 27. Olha o que o texto diz. Eita, isso aqui é demais. Pela fé deixou o Egito. Aqui deixou, a palavra, no caso aqui grega, kataleipo, que significa deixar para trás. Espera lá, se ele deixou para trás, significa que ele estava para frente. Ou seja, o Egito paralisava o progresso de Moisés. Então, pela fé, se deixa o Egito. Ou seja, você só vai progredir segundo Deus o dia que você deixar o mundo por inteiro. Tem gente que não progride, porque ele vem, mas o Egito vem com ele. Ele anda, mas o Egito está grudado com ele. Ainda tem umas coisinhas do Egito. Ainda tem umas indumentárias do Egito. Ainda tem uns pensamentos do Egito, ainda tem umas manias do Egito, mas Moisés falou, do Egito eu não quero nem a poeira, sacudiu até a poeira, eu vou para Canaã, eu vou para Nova Jerusalém, aleluia, aleluia, Deus está falando com alguém aqui nesta noite, é tempo de você abandonar o Egito, é tempo de você deixar o Egito para trás. Existem pessoas que ainda têm um pezinho no Egito. Arranca essa sandália, porque esse lugar é santo, meu filho.
Existe alguém que ainda está carregando algumas manias, ainda você gosta, ainda Deus está falando, você gosta daquela musiquinha mundana ainda, daquele seu rap, você gosta ainda daquele seu funk, quebradeira toda lá, você gosta daquele ralabucho, daquelas melodias feias demais, mas a igreja, o crente lavado e remido no sangue do Cordeiro, ele gosta de louvor a Deus. Ele baixa, deixa esse Egito aí, deixa essa porcaria. Deixa. Escute isso. Agora o texto diz que ele deixa o Egito, não temendo a ira do rei, não temendo o faraó. Não temas, porque o Deus que te arrancou desse mundo, aleluia, Ele vai te manter, Ele vai te sustentar. Escute, aqui ninguém deve, e nem de maneira nenhuma, ficar tentando o inimigo, ficar tirando força com o inimigo. Não seja tolo, não faça coisa nenhuma disso, ficar invocando o inimigo, falando eu vou arrastar o seu chifre no chão. Para com essa besteira que esses pregadores na emoção ficam fazendo. Não, a gente não fica peitando o inimigo, deixa ele para lá e que é Deus que cuide dele, ok? Mas uma coisa que você tem que entender, você não pode temer a ele e nem respeitá-lo. Nós não respeitamos o inimigo. E por quê? Porque quem teme a Deus não vai temer a ira do inimigo, ok? Às vezes está rosnando aí contra você em alguma área, em alguma situação. Não temas, saiu do Egito e saiu mesmo. Deus agora vai te manter, Deus agora vai te sustentar, Deus agora que vai te dar graça, porque do Egito que você saiu, você não vai voltar mais, viu? Glória a Deus, glória a Deus. Agora veja, por que ele saiu? Pela fé. Você só sai do Egito pela fé, porque ficou firme, como vendo aquele que é invisível, no caso Deus. Olha só que coisa fantástica isso aqui, gente. A palavra ficou firme, a palavra grega aí significa resistir, continuar firme, ser forte. Então Moisés fez resistência contra o inimigo, fez resistência, porque o faraó ficou ali resistindo também. Só que a Bíblia diz, o inimigo se vence como? Na resistência. Escute o que eu vou falar, o inimigo se vence na resistência. Sujeitai-vos a Deus, começa isso, seja obediente a Deus, está debaixo da mão de Deus, você se sujeita a Deus, mas resiste ao diabo, e a Bíblia diz, e ele fugirá de vós. Então o inimigo, a fúria de Faraó, se vence na resistência. Olha só o que significa aqui, ficou firme. Moisés resistiu, estava tomando pancada, estava sendo perseguido. O faraó falou, se você voltar aqui eu vou dar cabo de você. Mas ele estava resistindo. E como que ele estava conseguindo resistir, Faraó? Porque ele estava olhando aquele que é invisível. Quando ele olhava diante de Faraó, ele não focava em Faraó, ele olhava além daquele que estava de Faraó, ele olhava para o Deus Todo-Poderoso. Pelo amor de Deus, a Bíblia diz em 1 Timóteo 1,17 que o Deus invisível, imortal, tá certo? O nosso Deus, é claro, ao olho nu assim, nós não podemos vê-lo, até porque não poderíamos ver a olho nu, a não ser que ele desse uma revelação especial. Nós não poderíamos ver por causa da nossa condição. Agora escute, a fé te faz ver além das circunstâncias. Tem gente que está lutando com o inimigo, está lutando com o faraó da vida, está lutando com o problema, aí você fica focando no inimigo, fica olhando. Isso é fé. O que é fé? Você está vendo Deus aqui? Com seus olhos? Eu não estou vendo, mas eu percebo que Ele está aqui. Eu não estou vendo Deus com meus olhos, mas eu posso ver que Ele está na sua vida, na sua expressão facial. Eu posso ver que Ele está na sua atenção, aqui na pregação da palavra. Eu posso visualizar, eu posso perceber que o nosso Deus está presente aqui nesta casa de oração. Eu posso perceber. Então, quando estava lá Faraó, todo imponente, naquele trono fracassado dele, vê se o trono de Faraó está de pé. Por isso que Moisés fez uma boa escolha. Vê se o trono de Faraó está de pé. Agora veja como está o nome de Moisés registrado na história.
Não só registrado na história, está registrado no livro da vida. Faraó se perdeu e está acabado. Moisés está de pé e glorificado na presença de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Então olhe além das circunstâncias. Até quando você vai ficar valorizando tanto o seu problema e diminuindo Deus que você serve? Enquanto você valoriza o problema, ele cresce. Agora, quando você engrandece a Deus, quando você valoriza a grandeza de Deus, o que acontece com o problema? Ele diminui. Você já reparou? Quem já teve a experiência de subir numa altura, num prédio, está num avião, quando você olha do alto, o que você vê as coisas aqui na terra? Pequeno ou grande? Quanto mais alto você tiver, menor será o problema. Quanto mais alto na presença de Deus você estiver pela fé, menor você vai enxergar os problemas. Deus está nos convidando a crer, a confiar nele nesta noite. Só fica focando, eu nunca saio disso. Para de focar nisso aí, ó. Olha além. Você não fica olhando aqui, ó. Você olha adiante. Então você vai começar a ver Deus na situação. Você vai começar a ver o agir de Deus naquela situação, tá? Deus vai mudar o ângulo hoje da vida de alguém. Vamos lá, estou começando a concluir. Versículo 28. Pela fé, celebrou a Páscoa. Você sabe, eu vou dar aqui duas aplicações breves da Páscoa e explico o que é a Páscoa. Êxodo 12, 8 e 11. Duas aplicações bem breves aqui. O que é a celebração da Páscoa? Você sabe que Êxodo, querido, capítulo 12, versículo 8 e 11. A Páscoa é um culto que Deus deu para o povo de Israel. Só que antes o que é a Páscoa? É comer o cordeiro e passar o sangue na verga da porta, em cima e dos lados. Olha só, passava o sangue em cima e dos lados. Então, quando a pessoa entrava na casa, ela estava debaixo do quê? Céu. Amém. E parece que vocês estão virando comunidade, viu? Desse jeito assim, vocês estão recebendo com pouca alegria. Vamos lá. E naquela noite, comerão carne assada no fogo, com pães rasmos e com ervas amargosas. Comerão. Pega isso aqui. Como que você vai comer a carne, o cordeiro? Primeiro, o cordeiro, você passa o sangue dele na porta, porque através desse sangue é que a morte não vai dominar. Através deste sangue, o anjo que traz a morte, que vai passando, trazendo morte, a hora que ele vê a casa que tem sangue, ele faz assim, ó, passa por cima. Estava vindo a morte, mas tem sangue, ele passa por cima. E como que você deve comer a Páscoa? Pães asmos. O que é pães asmos? Pão sem fermento. Então não dá para comer a Páscoa no pecado. Não dá. Fermento é o que altera a massa. Então tira todo o fermento da sua casa. Pastor, tem umas imagens aqui, tem umas garrafas de uísque, de pinga aqui, arranca tudo. Arranca tudo esse fermento aí, hein? Coisas que estão sendo feitas lá, que Deus não está no negócio e você sabe, arranca. E por que ervas amargas? Você nunca deve esquecer da vida amarga que você levava. Nunca deve esquecer do que Deus te tirou, viu? Olha, para que eu olho para trás? Só para lembrar a glória de que Deus fez na minha vida, viu? É só para isso. O crente só olha no retrovisor para quê? Olha de onde Deus me tirou. Deus me tirou da escravidão do pecado. Deus me tirou da chibata de Faraó. Deus me tirou das garras do demônio. Eu sou liberto. Eu sou livre pelo sangue do Cordeiro. Isso é Páscoa, meu bem. Isso é Páscoa. Vamos lá. Assim, pois, comereis com os vossos lombos cingidos. Cingido, aqui lombo é a cintura. Aqui tem duas aplicações breves. Aqui lombos, porque você sabe, eles precisavam de mobilidade. Eles usavam a túnica e a roupa ficava solta. E se ele corresse, ele trupicava e caía. Então, quando ele pega as pontas da sua vestimenta, assim, ele pegava as pontas e ele amarrava na cintura, é que dava mobilidade nas pernas. Ok? Então, Deus está dizendo... Esses pensamentos embaraçados aí,
Esses pensamentos todo bagunçado que anda na sua cabeça está atrapalhando a sua caminhada. Essa vida mal resolvida, resolve hoje, filho. Debaixo do sangue do Cordeiro, resolve hoje. Todas as pendências que estão atrapalhando a sua mobilidade espiritual. Tem gente que não anda, ele trupica, dá um passo, se amarra na própria vestimenta. Mas Deus hoje vai organizar os teus pensamentos. Eu estou na revelação. Tem gente que está aqui com o pensamento acelerado. Ele dorme, a cabeça fica assim, ó, a milhão. Ele dorme e não dorme. Ele pensa que dormiu, mas não dormiu, foi coisa nenhuma. Tem gente aqui que Deus me mostra. Você está passando noites em claras de plaçúria. Mas hoje Deus vai trazer organização às coisas da sua vida. Segundo, por que cingir dos lombos? Porque isso faz parte da armadura do soldado de Deus. Agora você foi liberto do Egito, você saiu pronto para guerrear. Saiu pronto para guerrear. Então põe esse capacete da salvação, põe essa couraça da justiça, põe o cinto da verdade, pega a espada do Espírito, pega o escudo da fé para apagar os dados e põe essa sandália. É tempo de guerra, meus irmãos, é tempo de guerra. Os vossos sapatos nos pés, isso fala da prontidão em obedecer à vontade de Deus. E o cajado na mão? O cajado na mão fala de duas coisas. Primeiro, autoridade para pastorear a família. Recebe agora isso. Quem recebe isso aí? Deus está te dando autoridade para pastorear a sua casa. Deus está dando autoridade para pastorear a sua família. E se tem uma ovelhinha da tua casa, da tua parentela que está desgarrada, pega esse cajado hoje e traz ele de volta em nome de Jesus. Capacidade para pastorear a família. Segundo, autoridade. Recebe autoridade, bem. Recebe autoridade. Você sabe o que é autoridade? Rápido, estou encerrando. Sabe o que é autoridade? Você vê, é tremião. Cadê o Juninho? Me ajuda aí, Juninho. Você que trabalha com... Cadê o Juninho, meu Deus do céu? Ah, tá. Então escute, quem trabalha com caminhão, aí o Júlio também, é tremião que fala que esse caminhão, é o William também, né? Enfim, vocês entenderam. Bitrem, obrigado. Você vê aquele, irmão, escute, quem é que consegue parar um caminhão daquele? Ele não alcança muita velocidade, mas quem é que consegue parar na frente e paralisar um caminhão daquele? Agora veja um guarda rodoviário. Veja, pode ser o maior, aqui ó, baixinho. E aí está vindo aquele bitrem, aquele caminhão gigantesco. Quando ele está vindo, o que ele faz? Encosta. O que é isso? Autoridade. Ali pegou com força ali. Oh, glória a Deus. Olha o que Deus tem colocado na sua vida. Jesus te deu autoridade. Qual é a autoridade que Jesus te deu? Em meu nome. Pode usar esse nome, porque este nome tem autoridade. Você vai ver a libertação no meio da tua família. Tu tens autoridade. Vai ver Deus se manifestar com cura. Tu tens autoridade. Meu Deus! Estou encerrando, hein? Olha lá. E comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Por que tem que comer apressadamente? Para de ficar protelando a sua decisão por Jesus. Para de ficar que amanhã eu pego o filho. Não, no mês que vem. Não, segunda-feira. Pare com isso. É hoje, não é amanhã. Se prontifica hoje. Se posiciona hoje na presença. É pela fé. Encerrei agora. Versículo de número 29. Vamos lá, põe aí, meu bem. 29 de Hebreus. Isso aqui é forte, hein? Vou encerrar forte aqui. Pela fé, lê comigo, vamos lá, 3, 2, 1. Pela fé, passaram o mar vermelho, como por terra seca, e o que intentando os egípcios se... Agora vem uma pergunta aqui, veja. Como é que o povo de Israel conseguiu atravessar o mar vermelho? Foi por quê? Pela fé. Agora, por que os egípcios tentaram passar o mar e não conseguiram? Porque eles não tinham?
vou resumir, não vou nem ler, nem vou dar nos detalhes, que não vou. Mas olha isso aqui. Esta palavra... Não, na verdade eu vou. Esse seu ar que você falou, eu senti agora a compaixão. Escute, atravessar o mar fala de vencer os obstáculos e os problemas dessa vida. Como eu disse, a diferença entre Israel e os egípcios é que um tinha confiança em Deus, fé, e o outro não. Escute, os dois vivenciaram as mesmas dificuldades. Entretanto, um venceu e o outro naufragou. Esta palavra intentando aí significa no grego tentar algo, conhecer pela experiência. Essa palavra era usada para testar metais pelo fogo, a fim de determinar sua pureza. Isto é, todos os seres humanos passam pela experiência. Qual que é a experiência? O teste das provações. Tanto crente como não crente passa pelo teste das provações, ok? No caso daqueles que não confiam em Deus, não têm uma fé obediente, quando são submetidos ao fogo das provações, não é encontrado neles o quê? A fé, a fé. Porque veja, esta palavra intentaram, usava-se, passava ele pelo fogo e ali via se o material era verdadeiro, ou se tinha escória, se tinha sujeira. Para que servem as provações? Só para mostrar qual é a fé verdadeira e qual é a falsa. Aqui pegou, hein? Você pegou. Aleluia. Veja, um crente e outro não crente vão ter que passar o mesmo processo. Não é processo diferente, é o mesmo mar, é as mesmas águas, é as mesmas condições. Então o que nos diferencia? É a fé. Aí o crente passa como? Mas não passa como um ímpio passa. Porque lá em Êxodo, estou encerrando aqui, lá, o que tinha para o povo de Israel? Coluna de fogo e de nuvem. E o texto diz que tinha um anjo na frente conduzindo. Só que Deus pegou e falou: ô anjo, dá uma meia volta aí e vai para a parte de trás. Porque aí o que ele fez? Para o povo de Israel era luz e para os egípcios era escuridão. Veja qual é a diferença. Passamos provações, mas tem nuvem, tem fogo, tem luz, tem amor, tem cuidado, tem provisão. E na fé, ó, você pega glorificando, tá bem? E quando, escute, Deus estava olhando, tinha uma criança, tinha um ancião não tem a mesma velocidade que o jovem. Uma criança não tem a mesma mobilidade, não tem. Só que agora esse Deus, estrategicamente, coloca o anjo lá, dificulta para o inimigo e favorece o povo. Irmão, anda no favor de Deus que é melhor. E aí o que acontece? Está indo, o povo está passando, e passa um, e passa dois, passa 1000, passa 100 mil, passa 200 mil, passa 500 mil, passa 1 milhão, foi passando. O mar não se fechou, quando o último crente passou. Enquanto tinha um crente para trás que não passou, Deus estava esperando lá. Você não está entendendo? Porque isso aqui, olha que forte, isso aqui é o pastoreio de Deus, porque o que acontece? O que acontece o pastoreio em Israel? Ele colocava a vara e falava para as ovelhas ir passando, e aí ele ia contando, 1, 2, 3, 4, é por isso que quando falta, ele fala, faltou uma, eu vou lá buscar. Então Deus estava lá, aleluia. Quando Moisés tocou com a vara, é Deus dizendo, eu estou pastoreando o meu povo, e o povo que eu pastoreio não se perde, o povo que eu pastoreio não vai naufragar a fé, o povo que eu pastoreio não vai se perder. E eu libero uma profecia para o crente que veio da glória a Deus: não feche essas águas enquanto o último da tua casa não passar. Todos eles vão passar pela fé.
Passaram pelo teste, a aprovação, Deus olhou, esses aí têm fé. Agora Deus foi lá olhar, cadê os egípcios? E aí Deus está fazendo o teste, eles estão passando pela aprovação. Deus falou, esses aí não têm fé não. Quando não tem fé, as águas fecham e naufragaram. Então, eu encerro essa mensagem dizendo para você, tudo é uma questão de fé.